Bem, pessoal, esse então é o nosso vídeo conceito referente às escalas termométricas. Então, na aula passada a gente trabalhou com a questão de temperatura e sensação térmica e viu que o melhor instrumento para medir a temperatura é o termômetro. Se a gente comparar esses termômetros aqui, esses de cima têm a mesma função. Eles medem a temperatura de pessoas. Os valores são absurdamente diferentes por eles estarem utilizando escalas termométricas diferentes. Então, se tu for para os Estados Unidos, eles vão utilizar um termômetro Fahrenheit, porque lá a temperatura padrão é Fahrenheit. Então os termômetros lá são todos configurados para essa escala termométrica. No Brasil a gente utiliza a escala Celsius, então nós estamos muito mais habituados. Aqui embaixo nós temos dois termômetros químicos de laboratório. Nos Estados Unidos também o padrão é Fahrenheit. Então os termômetros são um pouco diferentes do que os que nós estamos acostumados a utilizar no Brasil. E no que eles se diferem? Ainda assim eles servem para medir a temperatura, mas eles medem em escalas diferentes. As escalas termométricas elas servem como guia para os termômetros. Elas vão te dizer o nível de agitação média das moléculas em um valor numérico. Se a gente for comparar as escalas termométricas mais conhecidas, a Celsius, Fahrenheit e a Kelvin, elas apresentam em si, em determinados pontos, a mesma temperatura. Por temperatura eu quero dizer mesmo nível de agitação médio das moléculas. Olhem só. Se a gente for comparar aqui nessa linha azul esses três valores, se a gente for comparar, eles têm a mesma agitação das moléculas. Então quer dizer que nesses três valores aqui, as moléculas têm a mesma agitação. Só que se eu botar um termômetro de cada escala dentro de um pote para medir a temperatura, eles vão dar valores diferentes. Mas a agitação é a mesma de 0 graus Celsius, 32 Fahrenheit e 273 Kelvin. As moléculas têm a mesma agitação. O número é que é diferente. Então, por ter a mesma agitação, elas têm a mesma temperatura. Se a gente for comparar agora valores mais altos, 100 graus Celsius, 212 graus Fahrenheit e 373 Kelvin, as temperaturas são maiores, claro, mas assim, elas têm a mesma agitação nesses três valores diferentes. A temperatura é a mesma, mas o valor é diferente porque está em uma escala diferente. As escalas mais conhecidas são então a escala Celsius, Kelvin e Fahrenheit, e elas têm esses valores diferentes pela forma com que elas foram construídas. Elas foram construídas seguindo regras diferentes, seguindo, na verdade, a mesma regra, mas seguindo padrões diferentes. A escala Celsius, por exemplo, foi definido como ponto zero, como ponto mínimo, a temperatura de fusão do gelo. Então, a temperatura que o gelo está virando água. Já então, para construir a sua escala, Celsius ele determinou que o ponto que a água está virando vapor ia receber um número de 100 graus Celsius. Se ele quisesse chamar de 200 a temperatura de ebulição da água, ele poderia, porque ele estava construindo a escala, mas ele determinou 100 graus Celsius para ficar usual, já que geralmente nos processos químicos a gente trabalha então com água no estado líquido, então seria muito mais prático. Já a escala Fahrenheit tem preceitos diferentes. O 0 graus Fahrenheit ele vem de uma mistura de água, gelo e cloreto de amônio. Então é uma mistura muito fria, mais fria do que a temperatura do gelo virando água. Se a gente for medir o gelo virando água na escala Fahrenheit, ele recebe 32 graus Fahrenheit. Então, para o gelo virando água. Agora, a água virando vapor, né, a temperatura de ebulição da água na escala Fahrenheit é de 212. A escala Kelvin ela se difere de todas as outras porque ela mede diretamente o nível de agitação das moléculas. Ela é tida como escala absoluta. Ela é utilizada no laboratório porque ela expressa melhor essas quantidades. O 0 Kelvin, na teoria, seria o ponto em que as moléculas param de vibrar. Até hoje a gente não atingiu essa temperatura tão baixa, nem em laboratório. Mas o 0 Kelvin é um ponto que as moléculas iriam parar de ter vibração. Para a escala Kelvin, a temperatura de fusão do gelo virando água, é de 273 Kelvin, e a temperatura da água virando vapor é de 373,15 Kelvin. Se a gente for comparar sobre a linha azul, então nós temos aqui a mesma coisa acontecendo, que a água virando gelo. Então a temperatura, nível médio de agitação das moléculas é o mesmo. O valor é diferente por conta da escala, que foi construída de uma forma diferente. Comparando os valores agora sobre a linha vermelha, nós temos valores diferentes para a mesma temperatura. Então, o nível de agitação média das moléculas é o mesmo, porém o valor é diferente porque a escala termométrica é diferente. Pessoal, eu espero ter sido bem claro. Qualquer dúvida, você sabe onde me encontrar. Desejo a todos, então, bons estudos.